Bem-vindos aos vídeos sobre heurísticas, enviesamentos cognitivos e falácias. Eu sou o José Jorge. Este vídeo apresenta o enviesamento por confirmação. O enviesamento por confirmação é ver o mundo por um filtro, frequentemente o filtro criado pelos nossos preconceitos. Todos nós gostamos de ouvir opiniões que confirmam o que já sabemos e sentimos desconforto quando ouvimos algo que contraria as nossas crenças. Demonstrarei que os comentadores nos meios de comunicação social exploram esta debilidade humana para se tornarem famosos, minando a credibilidade dos mídia. Vamos então começar. O enviesamento por confirmação descreve a nossa tendência para observar, focar e dar maior credibilidade às evidências que se ajustam às nossas crenças existentes e descartar informação contrária às nossas crenças. Tal pode manifestar-se de forma subtil. Estou a pensar comprar um Mazda e inesperadamente dou-me conta que imensa gente conduz um carro semelhante. Até o meu vizinho tem um carro igual na garagem. Este é um exemplo passivo deste fenómeno. O problema surge quando o enviesamento distorce a procura ativa dos factos. Por exemplo, eu sou de direita e leio apenas jornais que veiculam opiniões de direita. Ou, por exemplo, eu não acredito em vacinas e todos os meus amigos no Facebook partilham a mesma opinião. A história tem vários exemplos de vítimas do enviesamento por confirmação. Creso, rei da Lídia, consultou o oráculo de Delfos antes de atacar a Pérsia. Com a ambiguidade habitual, o oráculo respondeu que Creso destruiria um grande império se atacasse a Pérsia. Demasiado tarde, Creso percebeu que destruiria o seu próprio reino. O imperador romano Magêncio enfrentou o imperador Constantino na Batalha da Ponte Milvia. Os adivinhos de Magêncio afirmaram que os livros sibilinos disseram claramente que o inimigo de Roma seria destruído numa grande batalha, que Magêncio interpretou erradamente. O comentário jornalístico é uma indústria que se alimenta do enviesamento por confirmação. Comentadores como Marcelo Rebelo de Sousa fornecem combustível para as nossas crenças, filtrando o mundo para corresponder às visões do mundo existentes na sociedade. Geralmente gostamos de comentadores que têm um filtro semelhante ao nosso e que confirmem as nossas opiniões. Uma análise cuidada frequentemente evidencia alguns problemas com esta abordagem. Quando o comentador Marcelo Rebelo de Sousa tinha um espaço na televisão, era comum ouvir a seguinte frase na rua: "Oh, quando o Marcelo fala de assuntos que eu não domino, estou sempre de acordo com ele. Quando ele fala de um assunto que eu conheço bem, estou sempre em desacordo." A mecânica deste fenómeno pode ser compreendida melhor através do seguinte exemplo. Eu ouço habitualmente um programa de comentário desportivo na rádio. Ao longo da época 2022-2023, os comentadores deste programa falavam regularmente muito bem do médio defensivo do Futebol Clube do Porto, Mateus Uribe. Raramente falavam do médio defensivo do Sporting, Manuel Ugarte. Em cada jornada de futebol que passava, maior ênfase era colocada em Uribe. No final da época, Manuel Ugarte transferiu-se para os franceses do Paris Saint-Germain. E Mateus Uribe viajou para o desconhecido Al Sadd Sports Club do Catar. Habitualmente, no final da época, o programa de comentário desportivo que escuta habitualmente na rádio constrói a melhor equipa da temporada. Em 2023, tal aconteceu na semana seguinte às transferências dos dois jogadores. Surpreendentemente, quando chegaram à posição de médio defensivo, os comentadores na rádio nomearam o Ugarte como melhor médio defensivo, esquecendo tudo o que disseram ao longo da temporada. Considera a qualidade dos dois jogadores equivalente, mas o Ugarte é 10 anos mais jovem que Uribe e, por isso, o Paris Saint-Germain provavelmente apostou num jogador com elevado potencial de progressão.
O que considero surpreendente neste exemplo é que os comentadores desportivos não expressaram a sua opinião técnica. Os comentadores decidiram confirmar aquilo que era a voz popular. Este exemplo ilustra bem que, para ser um bom comentador jornalístico, provavelmente não são necessários conhecimentos técnicos sobre o tema abordado. Basta expressar de forma convincente as opiniões correspondentes às visões do mundo existentes na sociedade. O comentador jornalístico é como o catavento que vai captando o sentimento popular para expressar opiniões em linha com o sentimento geral, mesmo que não tenham qualquer fundamento técnico. Por isso é possível a alguns comentadores opinar com sucesso sobre política, sobre futebol, sobre medicina ou sobre os mais variados temas, sem ter informação nessas áreas. Há sempre alguém disposto a vender atenção aos anunciantes e oferecer um público garantido de pessoas em busca de confirmação. Neste caso, é importante perguntarmos-nos se estamos na assistência. A ciência aproxima-se da verdade procurando provas em contrário, que falsifiquem as ideias estabelecidas. Talvez este seja o melhor método para formar opiniões. Devemos também prestar atenção a opiniões alternativas. Jaime Nogueira Pinto diz que gosta de ler livros de autores do outro bando porque já conhece bem as ideias do bando dele. A exploração do enviesamento por confirmação é ainda mais preocupante quando se trata de decisores públicos. Por exemplo, alguns políticos têm uma agenda determinada pela opinião pública e não por um conhecimento profundo dos dossiês. Um exemplo caricato ocorreu quando o primeiro-ministro de Portugal anunciou publicamente uma descida do imposto sobre o rendimento para os portugueses que ganhavam 550 euros. A ideia parecia genial. Não fosse os contribuintes com esse rendimento mensal estarem já isentos de imposto graças a uma regra do Código do IRS chamada mínimo de existência. A medida do governo visou confirmar a visão que os contribuintes pagam muitos impostos e que o IRS deve descer para os portugueses com baixos rendimentos. Obviamente, a medida não foi determinada por critérios técnicos. E assim terminamos este vídeo. Espero que tenham gostado.